série de entrevistas do Jornal Destaque. Estamos recebendo hoje aqui na redação o deputado federal Alberto Fraga, candidato pelo DEM ao governo do Distrito Federal. Alberto Fraga está no seu 4º mandato como deputado federal e está nessa disputa pela primeira vez. Seja muito bem-vindo à redação do Destaque, deputado. Eu que agradeço a oportunidade. Estamos à disposição. Obrigada. O senhor é candidato em uma época em que a população brasileira se diz bastante cansada com a tradicional política, com o sistema político instituído. Como é que o senhor pretende reverter esse cenário e cativar o eleitorado para votar no senhor? Primeiro, fazendo política como eu sempre fiz. Muito transparente, dizendo a verdade, doa quem doer. Eu sou uma pessoa com as minhas posições muito definidas. Nunca fiquei em cima do muro em qualquer que seja o assunto. Talvez por isso seja até um pouco polêmico, mas eu prefiro que o eleitor saiba com quem está falando, para não ter surpresas. E a política, do jeito que está tão criminalizada, eu tenho certeza que a população saberá distinguir quem está mentindo, quem está prometendo coisas que não vai conseguir fazer e aqueles que verdadeiramente querem recuperar a cidade do desastre que vem acontecendo aí ao longo desses 8 anos. O senhor, como deputado federal, foi um articulador lá dentro para implantar a própria bancada da bala. O senhor é líder dessa bancada dentro da Câmara dos Deputados, mas aqui nos últimos 4 anos o governador teve um grande problema justamente com a nossa Câmara Legislativa, por falta de apoio, por falta de articulação. Como que o senhor pretende articular para conseguir, caso seja eleito, aprovar projetos de interesse do Executivo? Isso é o mais fácil, é a parte mais fácil. Eu acho que através de um diálogo e mostrando ao deputado da Câmara Legislativa projetos que são de interesse da sociedade, eu tenho certeza absoluta que os parlamentares votarão, né? É claro que essa questão de fazer acordos escusos está fora do meu dicionário. Eu vou votar e vou pedir projetos que sejam de interesse da sociedade. O parlamentar que não quiser votar os projetos de interesse da sociedade, o nome dele será divulgado. Cada um com a sua responsabilidade, tá certo? A missão do parlamentar é esta. Se ele se recusar a votar, hoje as mídias, as redes sociais estão aí para exatamente mostrar quem é quem. O DF Trans é um berçário de problemas, a gente sabe disso há bastante tempo, filas inacabáveis, fraudes que nunca terminam, há promessas de ampliação do metrô para a região norte que não foi cumprida até agora, e o próprio sistema de ônibus ele é bastante calamitoso. Qual é a sua proposta para tentar resolver, amenizar ao menos esse problema para a população do Distrito Federal? Quando eu fui secretário de Transportes, eu quero que alguém me aponte uma notícia de corrupção no DF Trans. Não teve. Com relação ao transporte, será uma das bandeiras principais do meu governo, até mesmo que eu conheço bem. A região norte precisa de um transporte de massa maior para poder desocupar a 020, por exemplo, que é muito carregada de trânsito. A expansão do metrô, veja que quando eu cheguei na Secretaria de Transporte, o metrô só chegava até Taguatinga. Eu levei o metrô até o final da Ceilândia, criamos várias estações, aqui no plano piloto criamos mais 4 estações, e o plano de expansão do metrô era colocar o metrô na Asa Norte. Tem que ser um metrô de superfície, porque o metrô subterrâneo é muito caro. Então essas bandeiras serão retomadas e podem ter certeza que nós buscaremos recursos, vai ter que ser recursos estrangeiros, né, para a gente poder dar uma resposta à sociedade e fazer com que o cidadão, o desafio é esse, é você pegar o cidadão e deixar, para que ele deixe o carro em casa e que ele possa andar de metrô ou um meio de transporte confortável, porque senão, daqui a 10 anos a cidade com certeza vai parar. Candidato, assim como o transporte público é um problema, saúde é outro caos aqui no Distrito Federal, principalmente a falta de leitos nos hospitais públicos. E assim, com a implementação
da PEC do teto dos gastos públicos, que o financiamento do governo federal vai ficar ainda mais limitado. Como que o senhor pretende trabalhar saúde com menos recursos pelos próximos 4 anos? Olha, aí tudo passa pelo material humano, né? Assim como a segurança pública também tem que ter uma boa conversa com os policiais, eu também quero ter uma boa conversa com os médicos do sistema de saúde de Brasília e também os funcionários, os servidores da saúde. Eu não acredito em terceirização. Primeiro, um dos primeiros atos que eu tomarei, se Deus quiser, ao ser eleito, vai ser acabar com esse instituto que criaram aí no hospital de base, que a gente sabe que não está surtindo efeito nenhum. Algo de muito podre tem por trás disso. Não sei o que é, mas eu espero descobrir. Se nós temos a melhor relação médico por habitante, tem alguma coisa errada. Será que os médicos estão dando a sua cota de trabalho, de contribuição para com o sistema? Será que os médicos estão trabalhando o número de horas previsto quando ele foi contratado? Temos que ver isso, porque as reclamações que a gente enxerga e tem visto é o seguinte: o médico chega lá, bate o ponto e vai atender na clínica particular. O Sara Kubitschek, que é um atendimento por excelência, lá é dedicação exclusiva. O médico ganha bem, mas só pode trabalhar lá. É por isso que o Sara tem um atendimento invejável por todos os estados brasileiros. É claro, é óbvio que a gente não tem condições de fazer isso na rede pública de Brasília, até mesmo porque o número de atendimentos aumentou de forma substancial. Nós atendemos a região do entorno, nós atendemos Goiás, Minas Gerais e Bahia, tá certo? O que tem que se fazer é uma política de forma que esses pacientes não precisem se deslocar para Brasília. O entorno está sufocando o atendimento médico de Brasília. Nós temos que fazer um entendimento. Então, mas um primeiro plano assim que eu tenho em mente, para pelo menos desafogar os hospitais, é a gente fazer funcionar os postos de saúde 24 horas, com médico e com remédio. Vou entrar um pouquinho na sua área forte de atuação, que é a questão da segurança pública no Distrito Federal. Embora os números aqui no DF eles tenham mostrado algumas reduções ao longo do período, segundo o governo aponta, há outros que têm se destacado muito. Como é que o senhor pretende, qual é a sua proposta para a segurança pública do DF? O que o senhor pretende trazer para solucionar problemas? Primeiro eu quero desmentir o governo, né? Que é mentira que a violência diminuiu. Você sabe que existe 14 delegacias fechadas. Olha, as delegacias fechadas, o que é que acontece? O cidadão deixa de registrar a ocorrência. E ao não registrar a ocorrência, é evidente que nas estatísticas há um declínio daquela tipicidade de crime que não foi registrada. Isso talvez seja até proposital. É um absurdo o que está acontecendo. Dizer que os assaltos à mão armada, assalto em residência diminuíram, isso é mentira. O grande problema é que, por exemplo, a delegacia, vamos supor que você mora no Lago Norte, aí você sofre um assalto, a delegacia está fechada. Você vai se deslocar até o plano piloto para registrar uma ocorrência de um pequeno furto? Não vai. Não vai. Então isso é uma mentira. Nós queremos de imediato o recompletamento do efetivo da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro, que hoje estão defasados e muito. Para você ter uma ideia, o efetivo de 10 anos atrás, a Polícia Militar tinha 16 mil homens. Hoje, nós temos 11.500 homens. Ou seja, a população aumentou e o número de policiais diminuiu, porque o ser humano, ele aposenta, ele envelhece. E não houve uma preocupação nem do governo anterior a este e nem deste em fazer um plano de expansão do efetivo dessas forças policiais para que haja um recompletamento dos quadros. Então eu pretendo colocar na Polícia Militar pelo menos 1.000 homens. Vamos ter que formar 1.000 homens, porque a formação dura 1 ano. Nós queremos colocar 1.000 homens por ano dentro da Polícia Militar, um percentual menor para o policial civil e bombeiro. Nós temos que
recompletar os quadros. Candidato, agora sim, indo para outro problema da nossa cidade, que é os concursos públicos. Você falou de recomposição aí dos quadros de policiais, dos bombeiros, dos policiais civis, mas assim, a nossa capital é um berçário dos concursos públicos, né? Os jovens Sim. crescem, já estudam esperando o concurso público. Só que a nossa máquina está inchada, o governo ficou aí 3 anos sem conseguir contratar, por causa da lei de responsabilidade fiscal. Como que o senhor pretende retomar esses concursos para as áreas que são necessárias, como o senhor mesmo falou da segurança, e como o senhor pretende transformar a capital em trazer para os jovens uma nova oportunidade de emprego que às vezes não seja só na área pública? Primeiro nós temos que tirar esse engessamento que Brasília não pode ter indústria. A indústria que gera emprego. E o nosso jovem precisa ter perspectiva, não apenas no serviço público, mas na iniciativa privada. E o que vai fazer com que a gente tenha isso é criando trazendo indústria para Brasília, deixando de perder as poucas que tem aqui, por causa dessa briga do ICMS, etc. Então isso vai possibilitar o aluno. Uma outra questão muito grave, Wesley, é a questão do funcionalismo público em Brasília. Se eu te falar que 80% do que o governo do Distrito Federal arrecada vai para a folha de pagamento, você acredita? Acredito. E você vê o que é que sobra para investimento? Pouquíssimo. Então isso precisa ser melhor discutido. Né? Isso, os sindicatos, que é quem fazem a pressão, né? Aqui a gente cita o sindicato dos professores, todo ano tem greve e tem aumento. Isso vai parar aonde? Entrando então um pouquinho agora em educação, candidato, o Distrito Federal tem uma questão muito grave no que diz respeito à educação infantil, creches para as crianças de 0 a 4 anos, que a fila sempre é uma constante e mesmo com as creches conveniadas não se consegue dar essa sustentação para todas as crianças que necessitam. Como é que o senhor pretende resolver esse problema e também trazer outras soluções para as questões de educação? Veja, esse equipamento público é mais do que necessário. Muitas mães deixam de trabalhar para ajudar o marido exatamente na renda de casa porque não tem onde deixar seus filhos, a criança. E é um equipamento público barato, né? Eu não posso precisar o número de creches que nós vamos construir, mas tenha certeza que ao evitar a corrupção, o dinheiro que é dado, que é despejado no ralo da corrupção, você pode muito bem construir creche suficiente para que as nossas mães possam deixar os seus filhos e trabalhar. Eu não tenho dúvida disso. Então a gente pretende investir muito nessa questão da creche. Com relação à educação, não tem outra saída, nós temos que partir para o ensino integral, né? A educação integral, onde o aluno vai estudar o dia todo, vai ficar o dia todo na escola, fazendo uma atividade. Já dizia meu pai que cabeça vazia é a oficina do diabo. Quando você larga a criança sem uma atividade, e a cabeça com ociosidade, ele vai para o mundo do crime. Então, quanto mais você ocupar a mente das crianças, do nosso jovem adolescente, é menos violência. E aí é onde eu respiro aliviado. Nós temos que investir muito nessa questão da educação, agora com muita criatividade, né? Eu acho que o ensino integral é a base de tudo. E aí o senhor fala em construir, mas a gente tem uma construção aqui em Brasília que é o grande elefante branco da cidade, que é o centro administrativo, que foi entregue pelo governo Agnello no seu último dia de mandato e que o governador Hollenberg não conseguiu dar uma usabilidade para aquele prédio lá. Tá aquela estrutura, tem um problema jurídico, mas está lá construído. E como que o senhor pretende usar aquilo lá? Primeiro eu preciso conhecer o que é que tem nesse contrato. Deve ser algo de muito grave. Porque uma estrutura daquela, uma cidade, e não está sendo usado, o que é que tem por trás disso? Eu não conheço, não posso emitir uma opinião, né? No mínimo o que eu vou fazer é chamar os responsáveis que fizeram o contrato e vamos rediscutir. Se o aluguel está muito caro,
para o GDF, nós temos que rediscutir. E porventura os proprietários, ou dono, não sei como é que chamam aquilo lá, nós vamos ter que chegar num entendimento. O que não pode é mais 4 anos ficar aquilo sendo destruído, né? Eu ali vejo com muito bons olhos, quem sabe uma cidade da saúde, né? Uma cidade da saúde ali seria maravilhosa. Não sei. Nós temos que ver o que é que tem no contrato. Por que não se... Os 2 governos subsequentes não ocuparam? O senhor quer dar alguma usabilidade? Tem que dar alguma usabilidade. Ou pelo menos chamar os caras, se já tem uma multa de 1 bilhão, uma Caixa Econômica, 1 bilhão. Uma multa com a Caixa Econômica por causa daquilo lá. Quer dizer, aí beira a irresponsabilidade, e essa dívida vai aumentando. Alguém precisa chamar as partes e com coragem, e sem falcatrua, e sem corrupção, e decidir o que fazer daquele centro administrativo. Com relação a privatizações das estatais do DF, isso faz parte do seu plano de governo? O senhor acha que é necessário privatizar SEB, CAESB, BRB, entre outras? Eu sou contra esse tipo. Eu acho que elas precisam ser bem administradas. Você não tem como justificar uma SEB ou uma CAESB dando prejuízo. Isso é inadmissível. O que é inadmissível é você ter um diretor ganhando 40, 50 mil. É isso que é inadmissível. Então, essas coisas precisam ser discutidas com responsabilidade. Esse é Alberto Fraga, candidato a governador do Distrito Federal pela primeira vez pelo Partido Democratas, tem 62 anos, 4 vezes deputado federal, e você conheceu ele. E um pouco mais sobre a história dele você vai ler no nosso destaque ou em destaquejornal.com.br. Obrigado, candidato. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço a todos vocês.